Olá, boa tarde. NT Sul começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Boa quinta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Diversidade de negócios, inovação e oportunidades para a agricultura familiar. A Expo Agro Afubra chega à 24ª edição, consolidada como um dos maiores eventos do setor no sul do país. Mesmo com chuva, produtores de várias regiões passaram pelo Parque de Exposições, que reúne mais de 500 expositores. A gente sempre vem para dar uma olhada. Aham. E acaba comprando também? Sempre leva uma coisinha, uma plantinha, alguma coisa. A gente olha tudo, os animais, as plantas. Um dia diferente, pelo menos não está em casa. E começou em Porto Alegre o South Summit. A capital gaúcha vira palco de um dos maiores fóruns mundiais de empreendedorismo e inovação tecnológica. Startups, investidores e especialistas de vários países discutem tendências, negócios e soluções para o futuro. Encontrar gente que pensa diferente, que faz coisas diferentes, né? A gente está num mundo aí tão da mesmice, assim, em algumas coisas, né? Baixa adesão marca audiência sobre salários abaixo do mínimo em Cachoeira do Sul. O encontro debateu a situação de servidores municipais que recebem menos do que o salário mínimo nacional. Relatos apontam que cerca de 300 funcionários públicos enfrentam a defasagem desde 2023. E ao vivo no NT Sul de hoje, nós vamos falar sobre os 25 anos do Cadastro Único e entender como os programas sociais funcionam, como eles impactam a vida das pessoas em Cachoeira do Sul. E para esse bate-papo, nós vamos receber a assistente social Marielle Teixeira Lopes e a coordenadora do Cadastro Único, Ana Paula Marzal. E você de casa pode participar com a gente aqui, enviando a sua pergunta, o seu questionamento, o seu relato sobre Cadastro Único, sobre os programas sociais do nosso país, por meio do nosso WhatsApp, 51997697129, número na telinha. O objetivo da entrevista é justamente a gente gerar aqui esclarecimentos, informações confiáveis para você que nos acompanha. E você também pode contar outras informações daquilo que acontece onde você está, né? O seu comentário também sobre os conteúdos que vão ao ar, seja por esse WhatsApp ou pelas nossas lives no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira e ainda em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. Começou em Porto Alegre o South Summit, um dos principais fóruns mundiais de empreendedorismo e inovação tecnológica, reunindo startups, investidores e especialistas do mundo todo. O Cais Mauá, à beira do Guaíba, em Porto Alegre, já está tomado por inquietos. Empreendedores, lideranças, estudantes, pesquisadores, gente que quer ver o mundo se movimentar nos fazeres e nas ideias. Acho que a gente faz várias conexões, né? A gente acaba ouvindo também o que o mercado está falando. Eu acho que é um evento bem interessante aí para quem está no mundo de negócio e também para quem quer conectar com os colegas aqui, seja de Porto Alegre ou do Brasil. Inquietude, vontade de aprender, encontrar gente que pensa diferente, que faz coisas diferentes, né? A gente está num mundo aí tão da mesmice, assim, em algumas coisas, né? E aqui me parece que a gente respira isso, né, nesses 3 dias. Até sexta-feira, o Sound Summit Brasil deve receber mais de 23 mil pessoas. São 700 palestrantes, sendo 150 internacionais. Competições entre startups, mostra de iniciativas que integram esse verdadeiro ecossistema. O braço social da maior plataforma de crowdfunding da América Latina anuncia aqui a meta de dobrar o impacto dos últimos 3 anos do projeto Mulheres que Transformam. Serão mais 400 empreendedoras das periferias recebendo um capital semente de R$1.000 e todo o suporte, que vai além da renda. O Instituto Vaquinha está sempre muito conectado com as emergências e as urgências do Estado. Esse ano a gente identificou que a gente não podia se calar frente ao que está acontecendo, né? A gente está com números recordes de feminicídio e o Estado do Rio Grande do Sul é top offender nesse número. E a gente quer capacitar essas mulheres não apenas com capacitação empreendedora este ano, como a gente já vem trazendo desde 2023, como também capacitá-las com todos os canais de defesa de direitos, todas as ferramentas, todos os órgãos, tudo para munir ela de todas as ferramentas para ela se independizar.
Então, o motivo pelo qual a mulher hoje permanece, o principal motivo pelo qual ela permanece em situações de abuso, em lares violentos, é porque ela não tem independência financeira. A gente quer viabilizar isso e, viabilizando isso, a gente quer salvar vidas. O tema Human by Design põe o ser humano no centro da inovação e das decisões tecnológicas. Na abertura do evento hoje, organizadores e apoiadores destacaram o alcance de investimentos sempre voltados para a própria sociedade. A tecnologia para a tecnologia, ela não tem um objetivo, né? A inovação, ela só é inovação se ela gerar impacto econômico e social. Um evento de inovação, ele tem, desse tamanho, dessa dimensão, ele tem esse objetivo de botar uma camada adicional a cada ano, né? Fazendo um papel muito importante em termos de transmissão de conhecimento através dos palestrantes, no caso do South Summit, ele tem uma característica muito especial de ser um evento que procura ter muito essa conexão para a gestão de negócio, para juntar fundos, startups e empresas. Isso é uma característica única do South Summit, né? E tem por objetivo gerar conexão global e acesso ao capital. E esses dois objetivos vão fazendo com que a gente consiga ver cada vez mais parques, mais startups, mais empresas olhando inovação com a devida importância. Então, quer dizer, acho que isso é muito importante. O South Summit vem fazendo ano após ano esse tipo de movimento, né? Este é o 5º ano do South Summit Brasil, aqui na capital dos gaúchos. Um evento que nasceu há 14 anos em Madrid, na Espanha, e que hoje tem edições em locais que se consolidam pelo investimento em inovação. Es muy importante y es muy importante ver que este año la cantidad de internacionales que vienen, de inversionistas, de startups, de grandes compañías y representaciones de diferentes países son mucho más, muy mayores. Esto es la plataforma global para realmente posicionar Río Grande do Sul, Porto Alegre, que ya es referencia en Brasil y en Latinoamérica como innovación e emprendedurismo a nivel global, del mundo mundial. E o 5º grito da adoção, realizado pelo SEMPRA aqui em Cachoeira do Sul, foi mais uma importante mobilização em prol da causa animal, reunindo voluntários e apoiadores com um mesmo propósito: encontrar lares responsáveis e cheios de amor para cães que aguardam por uma segunda chance. Mais do que promover adoções, o grito da adoção busca conscientizar a população sobre a importância da guarda responsável, incentivando atitudes como a castração, o respeito aos animais e o compromisso de longo prazo ao acolher um pet. Decisão que a Paloma teve. Desta vez não foi um cão, e sim um gato, que é o seu animal preferido. Eu sempre gostei de criar bicho, tipo cachorro, gato. Tipo assim, no meu caso, eu sou assim, eu sou contra os maus tratos de animais, né? A minha família também gosta de adotar cachorro, gato. Eu também gosto mais de gato, né? E de cachorro também, né? Porque o animal ele precisa de um conforto quentinho, de alimento, essas coisinhas. Porque quem quer realmente pegar um animal tem que ter a responsabilidade de cuidar, de ter um cuidado, né, com aquele animal. Por conta da instabilidade no tempo, a Feira Livre de Adoção do SEMPRA foi transferida aqui para a Feira Livre Municipal. E é sempre importante deixar claro que se você tem interesse em adotar um desses animais aqui à disposição, essa adoção precisa ser responsável. Você precisa ter um lar para esse animal, ter água e comida à disposição e uma série de pré-requisitos para conseguir encaminhar esses dóceis animais que, inclusive, estão preparados aqui para serem adotados, com banho tomado, acostumados com esse tipo de abordagem e principalmente o contato com o ser humano e talvez outros animais que você tenha dentro de casa. Mas também falando que o animal, sendo grande, pequeno, o que ele precisa mesmo, né, é atenção, cuidados veterinários e uma família responsável que queira o bem-estar desse animal, né? Então, sempre vai dar um jeito, sempre cabe, a gente vê bem pelo perfil das pessoas que vêm, né, o perfil dos adotantes. E aí a gente tenta preparar esses animais para estar prontos para receber. Então, através, né, do que a gente já conversou sobre uma socialização desses animais
E também trazendo mais vezes para a feira, essas cadelas elas acabam ficando mais calmas, né? Que a gente já tem um perfil aqui de animais que estão acostumados, já sabem ir para o pet shop, né? Já andam na guia. E então, para a gente conseguir filtrar, é uma boa entrevista com esses adotantes e uma ficha de adoção que responsabiliza, né? Então a gente também tem um rastreio através do microchip. Se esses animais forem encontrados em uma situação de maus tratos após a adoção, ele é retirado, né? Ele volta para a tutela do município. A iniciativa do SEMPRA mostrou mais uma vez que a transformação começa com pequenas atitudes. Cada adoção realizada representa não apenas a mudança de vida de um animal, mas também o fortalecimento de uma cultura mais humana, empática e responsável dentro da comunidade. Pois é, e a chuva infelizmente atrapalhou ontem, não é, esta feira de adoção. Durante a feira de adoção promovida pelo SEMPRA, foram adotadas apenas uma cadela e uma gata. Ainda a previsão de uma nova adoção na tarde de hoje. E quem tiver o interesse de encaminhar uma adoção responsável, pode entrar em contato com o SEMPRA pelo telefone que está aparecendo na telinha, 519-9448-9488. Vamos falar agora um pouco sobre agricultura. A 24ª edição da Expoagro Afubra consolida mais uma vez o perfil de espaço recheado de possibilidades, de oportunidades, inovação e informações com foco na atuação e necessidades dos agricultores familiares. Confira mais um pouco do que a nossa equipe registrou por lá. E o segundo dia de Expoagro Afubra foi assim, teve momentos sem chuva, e momentos em que a chuva voltava a qualquer momento. Mas nem por isso o movimento diminuiu. A expectativa de ultrapassar os 188 mil visitantes do ano de 2025, ao que parece, vai ser cumprida com sucesso. Teve chuvisco, teve chuva, mas ninguém desistiu. A cada momento, mais gente chegava. Até porque, se a chuva atrapalhou o trabalho na propriedade, criou oportunidade e a desculpa perfeita para os agricultores visitarem a feira. E eles vieram de todos os lados. A gente sempre vem para dar uma olhada. Aham. E acaba comprando também? Sempre leva uma coisinha, uma plantinha, alguma coisa. Tá vendo que tem plantinha aí? A gente adora. Vale a pena? Vale a pena. Mesmo com chuva? Mesmo com chuva. A gente aqui compra capa de chuva e vai embora. A gente olha tudo, os animais, as plantas. Um dia diferente, pelo menos não está em casa. Vem sempre na Expoagro? Primeira vez. O que tá achando do evento? Pô, é muito bom. Bastante gente. E a foto com a filhinha no trator? Tirou a primeira foto, né? Qual a impressão que tu tá tendo da feira? Tá muito grande, muito bom. E o que tem nessa sacola? Conta pra mim. Tem muda de pitaia. Pitaia? Tu veio procurar ou tu encontrou de repente aqui? Meu pai já veio pensando em comprar as pitaias, já que ano passado a gente veio no último dia e daí não tinha mais diferentes variedades, né? Daí esse ano a gente veio no segundo dia e daí a gente encontrou. Hoje nós encontramos tudo que nós precisávamos, né, encontrar, né? E as pitaias, como nós produzimos pitaia, essas variedades estavam em falta, né? Daí hoje, então, aproveitemos. O que tem nessa sacola aí, amigo? Árvores frutíferas. Pitanga amarela, eucalipto para dar flor para mirim e mais duas árvores para dar flores para mirim. Para beira sem feirão. Legal. Tu vem sempre na Expoagro? Sempre, todos os anos. E sempre vem com a listinha? Sim. Sempre encontra coisas diferentes, né? Cada ano tem coisa diferente. A estrutura da Expoagro tem 35 hectares de área, que este ano abriga 546 expositores de diferentes segmentos. Resiliência é o tema desta edição, que diversifica na oferta de conhecimento, inovação, lançamentos e oportunidades para o agricultor familiar enfrentar e superar adversidades e eventos extremos. Por aqui, as novas gerações têm espaço garantido no pavilhão do Espaço do Conhecimento e Inovação do Agro. Mostra de trabalhos, atuação direta em disputas de robótica, entre outras ferramentas, efetivam a conexão dos jovens com o campo, a sustentabilidade e a sucessão familiar. Sexta-feira acontece o anúncio dos vencedores do Prêmio Afubra Nimec, onde empresas e produtores apresentam ideias criativas e soluções para facilitar o trabalho na propriedade. Como este esticador de arame, um espremedor de frutas a motor,
um dosador de ureia. E tem mais. Que é uma transplantadora de mudas, toda desenvolvida pelo agricultor, o inventor, com aproveitamento de materiais que ele tem disponível na propriedade dele, investindo um valor muito baixo na aquisição de alguma peça, alguma mais específica. E por aqui, interagindo com a Fubrinha, o Chamarisco. Olha só, um mascote especial, um mascote aí, aqui, interage com todo mundo. Tá encantando o pessoal, se tornou um mascote da feira de uma maneira diferenciada. Ele passa por aqui, interage com todo mundo. Cara, me encantei contigo, ó, coraçãozinho pra ti. Ah, ele faz coraçãozinho pra gente também. Show de bola. A feira é para interesses diversos. Esse pessoal aí da arquibancada, por exemplo, está atento para aprender uma receita de sorvete. Plantas medicinais, condimentares e aromáticas estão recebendo uma atenção toda especial aqui nesse espaço da Emater. O manejo dessas plantas, o aproveitamento dessas plantas e também a preservação dessas plantas está sendo priorizado e orientado às pessoas que chegam até aqui. A Marcela, por exemplo, ou a Marcela, as duas denominações estão corretas, recebe uma atenção especial porque neste período do ano, elas são muito colhidas, principalmente por tradição aqui no Rio Grande do Sul, na Sexta-feira Santa, quando as pessoas colhem Marcela à beira de estrada, à beira de rodovias, e isso tem um risco especial, um risco para a saúde, que está sendo muito destacado e salientado por aqui. Nós orientamos que a Marcela não seja colhida em beira de estrada, porque ela tem toda a toxicidade da combustão dos carros, possíveis venenos de lavouras, que às vezes o pessoal colhe próximo às lavouras. Isso não é legal para a saúde, né? É prejudicial. Então você vai estar tomando um chá para melhorar a sua saúde e pode estar se contaminando. Então a nossa orientação é que você plante Marcela. E no caso de colheita no campo, ou até mesmo em casa, qual é a orientação para que ela se prolifere, para que ela não acabe? A nossa orientação é que você não tire a raiz da planta, que você, ao colher, sacuda ela no próprio local para que a semente caia e no próximo ano a natureza se encarregue de trazer uma planta bem sadia. Todos os anos, a Embrapa seleciona e traz para a feira os melhores e mais recentes projetos de tecnologia e pesquisa entre as 45 unidades espalhadas pelo Brasil. A gente procura trazer para cá o que cada unidade traz de melhor para a agricultura familiar em especial, que é o foco da FUBRA. Aqui nós reunimos hoje em torno de 8 unidades, né? Pensando sempre na questão da segurança alimentar, então a gente trabalha muito forte na questão das alternativas, como mandioca, batata doce, batata, cebola, né? Passando aí pelas questões que envolvem também a alimentação animal, com as forrageiras, e nesse meio, né, o que move o agronegócio, que são os grãos, né, soja, milho. Então a gente procura reunir, né, nesse ambiente as tecnologias que vão atender a esse público que visita aqui a Expo AgroFubra. A cada ano que passa, né, a gente vai colhendo, né, o fruto do trabalho do ano anterior e vai nos alimentando para o próximo ano. A pesquisa faz isso, né, a gente precisa estar sempre atento, né, aos sinais que a sociedade traz, né. Então quando os produtores vêm aqui, eles vêm buscar novidade. Esse ano a gente teve a satisfação de trazer uma cultivar de batata doce que os produtores nos procuravam há muito tempo, que é aquela que não desenvolve ramas, as ramas são curtas. Então em pequenos espaços, qualquer produtor, até às vezes uma pessoa na cidade que tem um espaço urbano, pode plantar batata doce, hoje não vai ter aquela rama enorme, né? Na Expo AgroFubra, os estandes das empresas e empresários que trazem seus produtos se tornam para os visitantes espaços para todos. E é a oportunidade de estar junto dos produtores de nosso pecan, um dos pontos principais que faz com que o Edson abra na feira, desde a edição 1, uma filial da empresa dele, que é de Cachoeira do Sul. É a nossa principal feira, por assim dizer, né? Para nós é uma satisfação, ainda mais nesse ano que promete uma safra boa, né? Uma safra recorde talvez, depois de 2 anos não tão bons. Né? Então é uma satisfação estarmos aqui novamente tendo contato com o produtor, aqueles que já plantaram têm nos visitado, alguns interessados têm nos visitado. Né? Então é uma feira que ela
diria assim, muito diferenciada pelo tipo de público e pela oportunidade de mostrarmos nosso trabalho. Por aqui o pessoal usa muito da criatividade em cada estande. Esse aqui, por exemplo, tem flores para todos os lados. O pessoal chega, tira foto, se ambienta, admira e se encanta. E vai entrando até adentrar o pavilhão principal, onde lá sim tem coisas para vender e para o pessoal dar colírio para os olhos. O tamanho da fila revela o sucesso da estratégia. E dentro do estande, o colorido e diversidade das flores encantam. É só escolher, como faz a dona Annelise. Que flores a senhora está levando? Giranha, orquídea. Sim. A senhora veio procurar por elas, ouviu, gostou, está levando para casa? Não, elas quando eu entro, elas já falam, me leva, me leva. Hoje, então, dia de Expo Agro, dia de sair da propriedade e vir para cá para viver um dia diferente. Sim, tem que aproveitar um pouco, né, sair e escolher umas flores, né, porque se eu não venho aqui escolher, como é que eu vou comprar? Elas ficam chamando, né? Sim, elas já falam, me leva, né? Muito bom, Expo Agro Afubra é sempre um evento incrível, né? E você de casa que está nos acompanhando desde ontem, não é? Amanhã ainda tem mais um episódio, mais uma reportagem da Lena Caetano, tratando um pouco mais de agricultura familiar. Você de casa não pode perder. Aliás, já quero abrir aqui o espaço para você de casa também participar. Você conhece a Expo Agro Afubra? Já visitou em algum momento? Tem foto aí? Compartilhe com a gente, mande no nosso WhatsApp, que já já tem o nosso primeiro bloco de interatividade. E vamos colocar a foto aqui da Expo Agro Afubra no ar, tá bom? 51997697129. Gente, uma outra informação que está correlacionada, inclusive, com a Expo Agro: 2 acidentes semelhantes foram registrados em menos de 24 horas na ERS 403, rodovia que liga Cachoeira do Sul a Rio Pardo. Em um dos casos, uma carreta carregada com 2 contêineres tombou em um trecho não asfaltado. Segundo informações, a saída de pista ocorreu durante a noite, após o motorista manobrar para dar passagem a outro veículo. Apesar do susto, o condutor não ficou ferido. E o primeiro tombamento havia sido registrado na tarde de ontem. As condições da via são apontadas como um dos principais fatores, já que o trecho apresenta excesso de barro, tornando a pista escorregadia. As 2 carretas permanecem no local, aguardando remoção. E a gente aguarda o asfaltamento efetivo desse trecho que falta nessa rodovia tão importante que conecta Cachoeira do Sul a Rio Pardo. Vamos agora ver recadinhos aqui da nossa audiência. Vou começar pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui todos os dias, interage, acompanha pelo YouTube e já aproveita, né, para mandar o seu recado. Tá por aqui a Lindalva Calmon mandando o seu boa tarde. Obrigado, Lindalva, pela participação. Grande abraço, uma ótima quinta-feira. A Lucimere Beck, Nazareno Azevedo, Claudiano Santos, tudo de bom para vocês aí. Um ótimo dia. Na telinha agora, recadinho do nosso telespectador, da nossa telespectadora Rosélia, mandando mensagem aqui no WhatsApp. Que show a participação da Lena na Expo Agro. Tenho certeza que ela trouxe uma mudinha de flor. Estou certa, Daniel? Eu não conferi se ela trouxe a mudinha de flor, mas não duvido, viu, Rosélia? Vou verificar a informação e amanhã eu conto aqui, tá bom? Compromisso feito. Obrigado, Rosélia, pela participação. Daqui a pouquinho, mais recados da audiência e você de casa pode seguir interagindo. Intervalo agora e na volta você vai ver. Baixa adesão marca audiência sobre salários abaixo do mínimo em Cachoeira do Sul. O encontro debateu a situação de servidores municipais que recebem menos do que o salário mínimo nacional. Relatos apontam que cerca de 300 funcionários públicos enfrentam a defasagem desde 2023. Ao vivo no NT Sul de hoje, nós vamos falar sobre os 25 anos do Cadastro Único e entender como os programas sociais funcionam e impactam a vida das pessoas em Cachoeira do Sul. E para esse bate-papo, nós vamos receber a assistente social Marielle Teixeira Lopes e a coordenadora do Cadastro Único, Ana Paula Marzal. É já já, continue com a gente aqui na TV Novo Tempo.
Meio-dia e 28, já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo e a gente sempre volta do intervalo tratando das questões meteorológicas. Por isso, vamos ver imagens agora do centro da cidade de Cachoeira do Sul, que tem mais um dia nublado. Previsão aí de nebulosidade, tem alguma chance de chuva ao longo do dia e não dá para a gente descartar que o sol possa aparecer também. A boa notícia é que esse tempo mais fechado, com chuva, com essa chuva fina em alguns momentos, essa condição está indo embora. A partir de amanhã, a tendência é que a gente tenha tempo firme no estado do Rio Grande do Sul e é sobre isso que a gente fala agora na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul é mais um dia nublado. Tem chance pequena de pancadas isoladas de chuva e possibilidade de aberturas de sol. Mínima 20 graus e máxima 26. Sexta-feira volta o sol e o calor, mínima 22 graus e máxima 31. Sábado também deve ter tempo firme, temperatura mínima em 23 graus e a máxima chegando aos 32. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. A umidade continua presente no Rio Grande do Sul hoje, com muitas nuvens ao longo do dia, intercaladas entre momentos de sol. Pode chover de forma rápida e isolada nesses momentos de maior nebulosidade. O dia fica abafado. A partir desta quinta, o tempo começa a ficar mais seco e quente em grande parte do estado. A expectativa é de tempo firme a partir de amanhã, sexta-feira. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, 31 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 30. 30 também em Passo Fundo, na região norte. Em Santa Maria, na região central, 28. Também 28 em Tramandaí e Torres, no litoral norte. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, máxima de 24 graus. O Serviço de Nefrologia do Hospital de Caridade e Beneficência completa 20 anos de atuação em Cachoeira do Sul. Em 2006, as atividades iniciaram com uma equipe formada por apenas 9 profissionais, oferecendo atendimento especializado e humanizado aos pacientes com doenças renais. Hoje, a equipe é composta por 38 profissionais, que atuam no cuidado de 133 pacientes de Cachoeira e região. O setor realiza consultas médicas, atendimento de enfermagem, avaliação nutricional, acompanhamento psicológico e social. E para celebrar a data, uma solenidade foi realizada na manhã desta quinta-feira, com a presença de pacientes, médicos, equipes do HCB e autoridades do município. A comemoração acontece justamente no mês de conscientização sobre a importância da saúde renal, com a mobilização pelo Dia Mundial do Rim. Hora de mais recadinhos dos telespectadores. Na tela, a participação da Juliana Lidke. Encontramos a Lena Caetano ontem na Expo Agro. Claro que aproveitamos para tirar uma foto. Coisa boa. Obrigado, Juliana, pela participação. Um abraço para ti aí, para a família e obrigado por compartilhar o registro com a gente também aqui no Telejornal NT Sul. A gente fica sempre bem feliz quando encontra os telespectadores. Obrigado mesmo, viu? Quem mais? Mais recadinhos aqui, a Vanessa Bica participando. Adorei esse cachorrinho robô. Obrigado, Vanessa, pela participação. Para quem perdeu essa história do cachorrinho robô, o tal do Cybercão, parece uma palavra complicada, né? Tá lá no nosso canal do YouTube algumas outras informações da entrada ao vivo da Lena de ontem, demonstrando um pouquinho ali desse cão robô, né? Que faz ali uma série de coisas. Passe lá para você acompanhar. É a história do chamarisco, ele tem até nome, olha só. Gente, realizada na noite de ontem, a audiência pública que debateu a remuneração de servidores abaixo do salário mínimo em Cachoeira do Sul, evidenciou a urgência de enfrentar a defasagem salarial que atinge a categoria. Apesar da relevância do tema, a participação popular foi considerada baixa. A audiência pública realizada na noite de ontem para discutir a situação dos servidores municipais que recebem remuneração abaixo do salário mínimo nacional trouxe à tona um tema de grande relevância social e administrativa. Apesar da importância da pauta, o encontro foi marcado pela baixa participação do público. O debate foi conduzido pela Comissão de Justiça e Redação, sob a liderança do vereador Serginho Cos.
vários parlamentares destacaram a necessidade de buscar alternativas legais e administrativas para corrigir a defasagem salarial enfrentada pela categoria. Atualmente, um dos principais desafios discutidos é justamente a definição de caminhos viáveis para garantir a equiparação dos vencimentos ao mínimo nacional. De acordo com relatos apresentados durante a audiência, cerca de 300 servidores municipais vêm recebendo abaixo do salário mínimo desde 2023, situação que evidencia a urgência de medidas efetivas por parte do poder público. Mas no momento que se pede o cumprimento deste artigo, que versa que nenhum servidor receba inferior ao salário mínimo como salário base, então ele vai ser aplicado não a todos os servidores, e sim àqueles que não estão sendo contemplados nesse artigo. Ou seja, hoje, no município de Cachoeira do Sul, são os padrões 1 e 2. Então, os demais padrões, eles estão contemplados, eles não implicarão impacto financeiro. Então, ou seja, são cerca de 290 a 300 servidores. Então, nesses que devem ser aplicados, que o sindicato, a comissão, nós gostaríamos de se ter essa resposta, principalmente da legalidade, né? Sabe-se que a Constituição Federal versa que nenhum salário pode ser inferior ao salário mínimo, não em provento, que o provento a gente sabe que inclui desde os benefícios, né, triênio, quinquênio e demais, mas a lei orgânica do município de Cachoeira do Sul, em nenhum momento, se esse artigo estiver vigente, está ferindo a Constituição Federal. Pelo contrário, está dando algo a mais. O tema segue em análise com a expectativa de que novas iniciativas sejam propostas para assegurar a valorização e o cumprimento dos direitos desses trabalhadores. Vamos trabalhar juntos para que possamos resolver essa questão da equiparação salarial. Que isso seja uma realidade para aqueles que realmente sentem no bolso, no prato, nas contas, no seu dia a dia. E, acima de tudo, reconhecer isso é valorizar uma coisa chamada vida, porque todos merecem viver no mesmo espaço e com a mesma dignidade. E agora aqui no NT Sul está na hora do quadro Viva Bem. A médica Pietra Zan está chegando agora para falar sobre vacinação contra a influenza, contra a gripe. A gente está chegando no período do ano, não é, que é mais frio, especialmente no sul do Brasil, muita umidade, as pessoas ficam em espaços mais fechados e todos ficam mais propícios, aí, com maior chance de desenvolver, não é, a influenza. E tem a vacinação. Só que muita gente ainda fica com receio e termina não fazendo a imunização. Então está chegando agora a médica Pietra Zan para desmistificar um pouco e contar tudo sobre a vacinação. Olá, boa tarde. No Viva Bem de hoje eu vou trazer um tópico que, de certa forma, eu já abordei aqui anteriormente, mas que é um tópico sempre muito especial, sempre muito importante e que também agora está em alta e vai ficar em alta nas próximas semanas, que é a vacinação. Hoje eu vou trazer especificamente a vacinação contra a gripe, né, contra o vírus da influenza, que tem como tema do programa, porque a partir das próximas semanas a gente vai entrar na campanha de vacinação contra a gripe, né? Então, eu venho aqui esclarecer alguns tópicos sobre essa vacina, ajudar a entender um pouquinho melhor como funciona, por que tem que fazer de ano a ano e também trazer alguns sintomas e sinais para a gente ficar mais atento, tá bem? Bom, essa é uma vacina que então protege contra um tipo de vírus, que é a influenza, que na verdade são vírus diferentes, né? A gente tem diferentes tipos de influenza, a gente tem influenza A, H1N1, H3N2, influenza B. Então, são vários vírus diferentes que acabam sendo contemplados com a vacinação e são vírus que causam a gripe, que pode surgir com febre alta, com tosse, com coriza, com fadiga e em casos mais graves, né, pode progredir para falta de ar, necessitando de hospitalização, né, de internação, e para alguns casos, infelizmente, acaba evoluindo para óbito, né? Então,
A ideia da vacinação, a importância da vacinação é a gente conseguir prevenir esses casos que são mais graves, que são casos de hospitalização, de internação em UTI e de óbito. A ideia é que quem adquirir o vírus tenha apenas o caso leve, né? Infecção leve pelo vírus, né? Que a maioria das pessoas vai ter e o corpo vai curar, né? Espontaneamente com a ajuda de alguns medicamentos apenas, tá? Mas a ideia, então, é fazer a prevenção desses casos graves, com hospitalização, internação UTI e óbito, tá? E a gente faz essa campanha de vacinação anualmente. E por que tem que tomar, então, a vacina todo ano, né? Por que não toma só uma vez e fica, então, imunizado para sempre, como algumas pessoas podem imaginar que possa ocorrer? Bom, primeiramente, porque a vacina ela é atualizada conforme a Organização Mundial da Saúde orienta, né? Que ela seja atualizada anualmente com as cepas virais que foram mais proeminentes nos anos anteriores, né? Então, a vacina desse ano vai estar mais atualizada do que a vacina do ano passado e assim por consequência. E também um outro motivo que a gente deve se vacinar anualmente, né? É que o nosso corpo, a partir de um determinado momento, ele começa a decair em imunidade para esses tipos virais. Então, é como se a gente fosse fazer uma atualização também da nossa imunidade para esses vírus, tá? Então, por esses dois motivos, a gente precisa fazer anualmente a vacina, tá? E também é importante a gente sempre orientar para as pessoas, né, que a vacinação, embora ela esteja disponível durante todo o ano, ela é muito importante que se faça o quanto antes, né, e o quanto antes for permitido para cada grupo, enfim, mas porque o nosso corpo acaba levando entre 2 a 4 semanas para começar a produzir imunidade de uma forma mais adequada contra o vírus, tá? E a gente sabe que agora com a queda das temperaturas, né, esses vírus acabam circulando um pouco mais e a gente fica mais exposto. Por isso a nossa orientação, então, de assim que tiver a campanha, que for liberado para os grupos, né, o pessoal já vai indo se vacinar, faça a vacina o quanto antes, para quando de fato chegar o inverno, a gente já tá todo mundo protegido contra a influenza, tá bem? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, entendido um pouquinho mais sobre essa vacina e que vocês não deixem de se vacinar, né, que mantenham a vacinação atualizada. É muito importante para proteger não só a si mesmo, mas as pessoas que convivem com a gente, né, que entram em contato com a gente no dia a dia, né? Então, isso é muito importante, lembrem sempre disso, tá bem? Até a próxima, tchau, tchau! Muita gente aí de casa já ouviu falar no Cadastro Único, mas você sabe de verdade como ele impacta a vida de tanta gente? Ele é a porta de entrada para diversos programas sociais do governo federal e pode garantir acesso a muitos benefícios. Mas afinal, quem tem direito? Como se cadastrar? E o que fazer quando alguém perde esse benefício? Então, para esclarecer essas dúvidas, a gente recebe aqui no estúdio a assistente social Marielle Teixeira Lopes. Marielle, boa tarde. Boa tarde. Obrigado boa tarde pela presença com a gente. Telespectadores. Muito bem-vinda. E está com a gente aqui também a coordenadora do Cadastro Único aqui em Cachoeira do Sul, a Ana Paula Marzal. Ana Paula, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar representando o Cadastro Único aqui com vocês hoje. Cadastro Único que está celebrando 25 anos. 25 anos, desde 2001. Ele é uma das principais portas de entrada para os programas sociais dos governos, né? Muito bem. Então, você de casa pode participar com a gente, pode mandar a sua pergunta. Tem uma dúvida sobre os programas sociais, sobre o Cadastro Único? Manda para a gente nesse WhatsApp que já está aparecendo na telinha, para a gente aproveitar esse momento aqui e tirar todas as dúvidas sobre os programas sociais. Então, 51997697129. Marielle, conta pra gente como é que tem funcionado então o Cadastro Único, como que ele afeta a vida das pessoas por meio da questão dos programas sociais
E também se ele pode, de alguma maneira, ajudar o município a entender, assim, de perto, a necessidade da população mais pobre. Sim. O cadastro único, hoje, ele é usado a nível nacional, estadual e municipal para dar garantia a acesso a programas, projetos sociais para a população que está em vulnerabilidade. Mas também não é só para os programas e projetos. Às vezes tem outros programas que também exigem o cadastro único, que daí a gente pode abrir uma exceção para um outro público estar fazendo parte. Hoje a gente tem o programa Bolsa Família, BPC para pessoa idosa e com deficiência, Passe Livre para pessoas idosas, Passe Livre da FADERS. Tem inúmeros programas que a gente pode estar contemplando para quem tem cadastro único. Programas na área de iniciação para jovens em primeiro emprego, qualificação profissional. Assim, é uma gama bem grande de projetos. E como é que tem funcionado? Quem é que pode se cadastrar hoje? Eu acho que isso é bem importante, porque às vezes pode ter alguma família que ainda possa se enquadrar e que não está inscrita, né? Hoje pode se inscrever no cadastro as famílias unipessoais, que são aquelas de uma pessoa só, que moram sozinhas, que apesar de ser uma pessoa, é uma família, e as famílias que têm mais de uma pessoa, que são os grupos familiares, tá? A renda máxima hoje para se cadastrar é de 3 salários mínimos. E de acordo com a renda per capita, que é a renda máxima dividida pelo número de pessoas da família, a gente faz o enquadramento em cada um dos programas. Um parênteses, quando você fala de renda máxima, é a renda do núcleo familiar. Renda total do grupo familiar. O máximo são 3 salários mínimos. Aí depois a gente vai fazer a divisão pelo número de pessoas da família e ver em qual programa a pessoa consegue se cadastrar e conseguir o benefício. Antes de começar aqui a entrevista, eu perguntava aqui para a Ana Paula e também para a Marielle sobre número de inscritos no Cadastro Único em Cachoeira do Sul, que é o município a partir de onde nós geramos aqui o telejornal. Você falava em aproximadamente 13 mil famílias. Mais de 13 mil famílias hoje inscritas e mais de 5 mil famílias que recebem o Bolsa Família, fora os outros benefícios e programas sociais federais, estaduais e municipais. E como é que acontece esse monitoramento para saber, por exemplo, se aquele núcleo familiar ainda tem a mesma renda, daqui a pouco extrapolou aquela renda, então não pode mais ser um beneficiário? Como que esse controle acontece no dia a dia? A gente tem alguns critérios. Na assistência social, os critérios seriam de atualização cadastral, que a cada 2 anos a família tem que atualizar a questão de endereço, renda, a escola que as crianças estão estudando, para fazer o acompanhamento. Se tiver se for beneficiário do Bolsa Família, tiver condicionalidades do programa Bolsa Família, tanto na área da escola quanto da saúde, eles são incluídos no acompanhamento do PAIF dentro dos CRAS, porque hoje o Cadastro Único funciona nos equipamentos do CRAS, que são a proteção social básica no município. E vocês conseguem perceber uma evolução dessas famílias na questão de renda? Por exemplo, famílias que saem do Bolsa Família, deixam de receber algum benefício social ali por conta da renda, ou são famílias que têm ficado por um longo tempo recebendo o benefício? Como que tem sido esse perfil? A gente tem os 2 perfis. A gente tem algumas famílias que estão há muito tempo dentro do programa, que é feito um trabalho para ver se a gente consegue desvincular dos programas sociais, contemplando com outros programas que a gente tem, de inclusão no mercado de trabalho, qualificação profissional, educacional, e tem aquelas famílias que conseguiram atingir um nível que não precisam mais do programa, que daí algumas a gente gera cruzamento de dados via CPF, daí cruza a questão de renda, e outras que vão, por espontânea vontade, pedir o desligamento do programa, porque não precisa mais desse complemento de renda. Sim. A partir de agora também, acho que desde o ano passado, está tendo a obrigatoriedade de fazer a visita domiciliar para todas as famílias unipessoais, que é de uma pessoa, e para quem recebe o BPC. Então, nessa visita, a gente vai o cadastrador, o entrevistador, a gente vê como é a residência, a gente analisa a renda, pergunta qual é a renda, a pessoa informa, e aí tu vê se os dados realmente eles estão batendo com o que a pessoa diz, porque às vezes a pessoa diz, eu não tenho renda, mas daí ela mora num aluguel de mais de R$1.000, ela tem uma conta de luz de mais de 300, e a gente vê que aquilo ali... Então, a gente está fazendo essa visita domiciliar. Esse ano são mais de 900 visitas. E a gente coloca no sistema. Se a gente vê que teve omissão de renda, a gente sinaliza
agora tem como sinalizar que houve a omissão de renda. E aí a pessoa vai cair numa averiguação para ver se realmente ela precisa manter ou não o benefício. Isso tem sido comum ou é raridade, vamos dizer? Olha, não tem visto muitos casos. Aqui a maioria das pessoas que têm os benefícios, elas realmente necessitam do benefício. E eu acho que é interessante também dizer que quem faz esse cruzamento de dados não é a equipe do CRAS, e sim o sistema através do governo federal. Porque às vezes acontece essa confusão, dizer, foi as gurias, as colegas, os profissionais do CRAS que trancaram o meu benefício. Não é, é um cruzamento de dados via CPF, os dados declarados no cadastro único e outras bases do governo federal. Eu acho que é bem importante assim, a gente esclarecer, porque é um tema que gera questionamentos e conversas por vezes. Então, as pessoas se reúnem e estão falando, porque o Bolsa Família é isso, porque o Bolsa Família é aquilo. Então é importante a gente trazer justamente esse esclarecimento de como que esse controle, como que essa fiscalização também acontece, e é um programa que ele realmente serve, ele beneficia famílias que de fato precisam, né? Uma das evoluções também foi que agora, no momento que a pessoa tem a carteira assinada, o Cadastro Único já sinaliza e ele dá um prazo de até 6 meses. Se a pessoa continuar empregada, ele bloqueia, suspende o Bolsa. Ou se nesses 6 meses ela perde o emprego, alguma coisa, ele mantém. Então tem aquele período ali, mas já é sinalizado via carteira de trabalho. Isso foi uma coisa que ajudou bastante. Ok. Vamos para a tela? Tem perguntas aqui da nossa audiência. O Alisson Magrão está participando aqui. Eu sou inscrito no Cade Único, já veio entrevistador aqui em casa, mas eu não estou recebendo nada por enquanto, porque estou aguardando o benefício do INSS há quase 2 anos. Será que eu teria direito a receber algo enquanto isso? Nós teríamos primeiro que saber que tipo de benefício do INSS ele está aguardando. Se é um auxílio-saúde, se é alguma coisa nesse sentido. Porque se ele teve carteira assinada, a gente não consegue enquanto não sai o benefício do INSS. Se for um BPC, já muda um pouco, então teria que ter mais algum dado para a gente responder para ele sobre esse benefício, tá? Mas alguma coisa que pode nortear, de repente, a dúvida dele é que, assim, se for BPC, a partir do momento que dá a entrada na solicitação do BPC, automaticamente o sistema já tranca o programa Bolsa Família ou não gera para ele. Mas daí ele teria que ir direto ao CRAS para ver qual é a situação específica dele com os colegas do Cadastro Único e as técnicas do serviço. Claro. E é importante a gente ressaltar, essa dúvida do Alisson provavelmente pode ser também a dúvida de outras pessoas. Então, assim, havendo uma dúvida em relação a Cade Único, a porta de entrada, o local para verificar, são os CRAS, é isso? Isso, exatamente. A gente tem 3 CRAS hoje no município, que divide os bairros. Eu trouxe aqui, se quiser, eu posso ler, porque a gente não decora, são muitos. Hoje a gente tem o CRAS Cidadania, que é na Gregório da Fonseca, número 720, ao lado da Supercreche. Abrange os bairros Noêmia, Coab, Tibiriçá, Eucalipto, Santa Helena, Santa Terezinha, Medianeira, Gonçalves, Universitário, Vila Verde, Ponte Verde, São José, Dreves e Parque Escopel. Já o CRAS Frota atende a parte aqui debaixo da cidade, que é na Ramiro Barcelos, a antiga Rádio Cachoeira. Atende os bairros Frota, Barcelos, Bom Retiro, Cristo Rei, Aldeia, Soares, Carvalho, Virgilino Jaimezim, Mauá, Tupinambá, Augusta, Fátima, Vila Nova, Parque Primavera, Santo Antônio, Xangri-Lá, Marques Ribeiro, Centro e Volta da Charqueada até o quilômetro 0. Já o CRAS Zona Norte, que é ao lado da Escola Baltazar de Bem, desculpe, ele atende o FUNCAP, Habitar Brasil, Marina, Oliveira, Otaviano, Promorar, Quinta, Prevassol e Vale do Sol. E o pessoal do interior, que não precisar de um acompanhamento efetivo, pode optar por um desses CRAS. Se precisar de um acompanhamento contínuo, daí tem a equipe volante que funciona junto ao CRAS Frota. Ok, então, já como serviço aqui, as 3 unidades aqui no município para que a população possa ser atendida. Bom, a gente falou antes aqui sobre bloqueios, né, de algum benefício, especialmente de Bolsa Família. E no caso de alguém que sinta que ele ainda deveria continuar recebendo, mas por alguma razão teve o bloqueio. O caminho também é o CRAS, ele pode fazer algum questionamento virtualmente? Como que funciona? Nesse caso, tem que se dirigir até o CRAS. A gente não pode esquecer que sempre com um documento com foto e um comprovante de residência.
ele vai no CRAS, a gente vai ver o motivo do bloqueio. Às vezes é porque um filho não está frequentando a escola, às vezes é porque puxou uma renda no sistema integrado, às vezes também a pessoa não está com as condicionalidades da saúde, que é quando a gestante tem que fazer o pré-natal, as crianças têm que ter vacinação em dia. Procura o CRAS, a gente vai marcar uma visita com a equipe técnica, vai analisar caso a caso, e se a equipe chegar à conclusão que a pessoa foi bloqueada indevidamente, a gente pede o desbloqueio no sistema. A gente tem essa opção. A gente tem um sistema que funciona como de acompanhamento para essas situações, que daí a gente consegue fazer a solicitação de recurso para determinadas situações. Claro. Eu gostaria de trazer aqui uma outra temática também, um auxílio mais recente que a gente tem no país, que é o Gás do Povo. Como é que está esse programa aqui em Cachoeira do Sul? Qual que é a visão de vocês? O Gás do Povo, ele funciona para as pessoas prioritárias, são as que já recebem o Bolsa Família, tá? A renda per capita, que é a renda por pessoa da família, de até meio salário mínimo, e ela vai de acordo com o número de pessoas. Famílias unipessoais, por enquanto, não estão recebendo. Até 3 pessoas são 4 botijões ao ano, e acima de 4 são 6 botijões ao ano. Antigamente ele vinha como um recurso na conta, mas as pessoas acabavam não utilizando para a compra do gás. Então agora ele vem como gás, ele tem um cartãozinho específico que tu vai até a revenda, ou também tu recebe um código no teu celular através do teu WhatsApp que tu consegue fazer a compra do gás. Bom, ainda sobre essa questão do gás, eu estava até verificando essa semana, aqui em Cachoeira a gente já tem 3, se eu não me equivoco, 3 estabelecimentos revendas, credenciados, né? Então aí a pessoa vai com esse cartão diretamente no estabelecimento que é credenciado. Isso, a empresa ela fez um credenciamento direto com a Caixa, ela tem uma máquina específica, vai com o mesmo cartão que tu recebe o Bolsa Família, tu leva, ou vai só com o teu celular, recebe um código ali e é liberado o botijão. Qual que é o valor desses principais benefícios hoje que as pessoas recebem? Tanto o do Gás do Povo, Bolsa Família? O Gás do Povo, a gente faz a negociação, foi feita direto com a revenda. Então, eles têm direito ou a 4 botijões ou 6 por ano. Ok. Aí o valor, cada revenda... o Bolsa Família, hoje, o mínimo que a pessoa recebe, que a família recebe é 600. Uhum. Ele tem um valor por pessoa, que se passar dos 600, ele vai até o limite do número, mas o mínimo é 600. Receber os 600 tem algumas condições. Se tu tem menor de 0 a 6 anos, tu recebe mais um auxílio. Se tu tem de 7 a 18 anos, mais um auxílio. Se tu tem gestante. Então, cada família recebe de acordo com a sua composição familiar. Sendo que o mínimo hoje que o governo estabelece para o Bolsa é de R$600. Ok. Bom, o CadÚnico está celebrando aí o seu aniversário e aqui em Cachoeira do Sul vai ter também uma celebração. Como é que vai funcionar? O que a gente pode trazer para a nossa audiência? Amanhã a gente escolheu assim, o CRAS Zona Norte, que é uma área de abrangência bem grande que a gente tem. Vai ser feito lá a nossa comemoração de 25 anos. Vai ser uma coisa bem legal, bem informal. Nós vamos ter rodas de conversa, que nem nós estamos tendo aqui, com dúvidas, com apresentações. As crianças vão ter pula-pula, brinquedos, a gente vai levar um lanche, vai ter uma menina fazendo maquiagens, nós mulheres que tiverem interesse, educadores físicos fazendo alongamento, fazendo uma dança. Então, vai ser uma coisa assim bem diferente, um dia a dia bem diferente. E também, depois que a gente fizer toda essa parte, assim, o pessoal pode fazer a atualização do seu cadastro. Independente de qual CRAS ele for, ele vai poder estar fazendo a atualização do cadastro. Marielle, pode atualizar para a gente mais uma vez aí o endereço, então? CRAS Zona Norte. Essa programação começa a partir de que horário? A partir das 13h30. Então, na tarde de amanhã, a celebração do Cadastro Único aqui em Cachoeira do Sul, que são celebrações que vão acontecer em todo o país, se eu não estou equivocado, né? Isso. Essa semana agora é a semana, né, de comemoração dos 25 anos do Cadastro Único. Então, vão ter eventos por todo o país. Inclusive, a gente vai mandar fotos, mandar vídeos e vai ter depois o YouTube vai passar de todas as cidades que comemoraram. Ok. Qual que é o endereço, Marielle? Então, o endereço do CRAS Zona Norte é na rua Cândida Fortes Brandão, 1149, lá no bairro Marina, próximo ao Supermax. Então, convite feito para a audiência. Bom, dá tempo para a gente colocar mais uma mensagenzinha na tela, pergunta de telespectadores. A Joyce, quais as revendas autorizadas
para o gasto do povo. Não sei se vocês têm de imediato aí. Assim, a gente não pode falar as revendas, não, capaz. A gente tem um sistema que é só entrar ali e botar revendas para o gasto do povo. Puxa direto pelo município. Tá? A gente eu não sei decora agora para dizer para vocês, mas é só ligar para o CRAS, entrar na internet, é bem fácil. São 3 revendas, uma em cada bairro, que facilita bastante também. E eu já assumo aqui um compromisso com a Joyce de mandar diretamente para ela o link, não é? Que é um link do próprio governo federal, onde a pessoa pesquisa ali o município e aí encontra esse dado, né? Como a Ana está trazendo aqui. E amanhã a gente traz para o ar também aqui na TV, para não deixar essa informação faltando. E qualquer coisa a gente vai estar à disposição amanhã a tarde inteira lá, que a gente pode estar consultando também. Também. Então, isso aí é muito bacana, porque aí já tem essa possibilidade de tirar toda e qualquer dúvida sobre os benefícios sociais. Bom, Ana Paula, obrigado pela presença com a gente aqui. Nós que agradecemos. A gente espera todo mundo amanhã. Pode ser inscrito no Cadastro Único, como pode não ser inscrito. A gente quer comemorar essa evolução nos 25 anos do Cadastro Único. Obrigado pela presença com a gente. Obrigada. Marielle, também muito obrigado pelos esclarecimentos e desejamos desde já aí um bom programa, uma boa celebração para vocês. Muito obrigada, a gente aguarda todo mundo lá amanhã. E o Telejornal NT Sul desta quinta-feira vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais. Se você perdeu um trecho desse bate-papo, gostaria de assistir na íntegra, daqui a pouquinho todo o conteúdo disponível em nosso canal youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. A gente fica por aqui e nos encontraremos ao vivo amanhã a partir do meio-dia. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Tchau!